Olá meus amigos, para quem não me conhece, o meu nome é Eliseu. Como falamos no vídeo anterior, o objetivo do canal é divulgar o sofrimento e a perseguição do povo Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul. Hoje vamos falar sobre a história que levou esse povo a essa situação em 4 fases. Os dados históricos aqui utilizados estão relacionados no link abaixo. A primeira fase começou com o fim da Guerra do Paraguai em 1870. Logo após, Tomás de Laranjeiras solicitou do Império uma grande faixa de terra no sul do Mato Grosso e fundou em 1892 a Companhia Mate Laranjeiras. Com o advento da República, as terras devolutas do entorno da companhia foram incorporadas pelo Decreto 520 de 1890 a Mate Laranjeiras, assim como a exploração e o monopólio de toda a erva mate da região. Região esta que compreendia as terras de ocupação tradicional do povo Guarani Kaiowá. Assim começava a exploração deste povo, como uma mão de obra barata nos ervais nativos da região, uma área de controle de mais de meio milhão de hectares. Foi utilizado esse povo porque eles dominavam a técnica de retirar as folhas da erva mate sem danificar a árvore, conseguindo então perpetuar a utilização e a exploração dessa árvore. O SPI foi criado nessa mesma época, no começo da República. O SPI é o Serviço de Proteção ao Índio. No começo do século passado, de 1915 a 1928, o SPI criou 8 reservas, onde diferentes grupos do povo Guarani Kaiowá foram colocados, forçadamente, com o objetivo de proteger os índios dos colonos que cada vez mais chegavam à região. Estas reservas foram uma estratégia governamental para poder submeter o povo Guarani Kaiowá para uma assimilação da cultura nacional. Dessa forma, eles começaram a enfraquecer a família, enfraquecer a identidade do povo, porque eles estavam fora da sua terra. Observamos então um verdadeiro confinamento do povo, com o objetivo desta fragmentação da família, da cultura, porque já não estavam nas suas terras tradicionais, perdendo a sua identidade. Desta forma, a mão de obra era cada vez mais utilizada de uma forma muito barata, exploratória e até de forma escrava. A segunda fase dessa questão começou com a Marcha para o Oeste, uma estratégia do governo de Getúlio Vargas para promover a colonização do oeste do país. Com essa marcha, começou a se acirrar a cada vez mais os conflitos entre os colonos e o restante do povo Guarani Kaiowá que estava na região. A Colônia Agrícola Nacional de Dourados foi fundada então em 1943 por Getúlio Vargas. Essa colônia ela veio a puxar cada vez mais colonos na região. E a partir de 1950, com um aumento significativo no número de requerimentos e posse violenta das terras, principalmente derrubando árvores e as matas, explorando os recursos naturais para poder utilizar a região como pastagem de gado, né? A cultura do gado então veio e sobrepôs em cima de todas as florestas e o território dos Guaranis Kaiowá. Desta vez, cada vez mais, esse povo foi forçado a ir para as reservas, se transformando em verdadeiros confinamentos de mão de obra barata para as cidades que cresciam em volta das reservas. A terceira fase dessa questão foi a introdução da soja e a mecanização da agricultura em 1970. Junto com essa mecanização das atividades agrícolas, houve uma perseguição e o fim das aldeias refúgio que ainda existiam no fundo das grandes fazendas, né? Foi uma estratégia governamental para poder submeter esse povo aos projetos de ocupação e exploração da terra. A produção da monocultura comprometeu a biodiversidade. Com a mecanização da lavoura, a modernização da lavoura, veio também o que? Os pesticidas
né, e os agrotóxicos, ocasionando com a poluição desenfreada de muitos córregos que passavam e que eram água abundante na região. Dessa forma, foi substituindo cada vez mais o resto da mata, as capoeiras e os campos. A quarta fase seria a fase do açúcar, a indústria açucroalcooleira e o fortalecimento do agronegócio. A partir dos anos 80, a cana-de-açúcar entrou com um complemento de exploração do agronegócio sobre as terras indígenas tradicionais, selando definitivamente a sua expulsão e colocando cada vez mais um confinamento direcionado à exploração barata da mão de obra. Desta forma, o índio Guarani Kaiowá, ele perdendo a sua autonomia em relação à terra, né, onde o campo sem árvores e extensas monoculturas de soja e de açúcar constituíram um grande mal para essa população. A mata, a água e os outros elementos são aspectos onde esse povo necessita interagir para reproduzir o seu modo de vida e o seu modo de cultura, né? Este povo, ele nunca foi nômade. Existem relatos desde a entrada dos espanhóis na região em que a agricultura era muito abundante. Então esse povo, ele sempre foi ele sempre teve como diferencial o cultivo, né, e o controle da agricultura, né, faz parte desse povo. Então ele não é considerado um povo nômade como outras tribos, né, que existem no Brasil. Dessa forma, eles produziam em abundância comida para eles. Hoje, o que a gente vê? A gente vê uma política de fortalecimento do agronegócio em detrimento dos territórios tradicionais dos Guarani. Vemos uma perseguição crescente. Essa perseguição ela é muito forte em cima de assassinatos das lideranças, né, das suas famílias e das suas crianças. Essa perseguição hoje está sendo muito forte, por causa principalmente da pressão que o agronegócio faz, tanto na região quanto em Brasília, com recursos cada vez mais impedindo a demarcação de suas terras. Existem terras que foram tradicionalmente ocupadas e homologadas, né, com seus aspectos históricos e arqueológicos definidos, que estão há quase 30 anos esperando a demarcação. Por causa da pressão do agronegócio, eles ficam, né, postergando essa finalização da terra. Precisamos então divulgar o direito da comunidade Guarani Kaiowá ter de suas terras tradicionais. É um direito constitucional, mas acima de tudo, um direito cultural de um povo. Eu espero que vocês tenham gostado, agradecemos e pedimos para que divulguem esse vídeo.